Meu muito bom dia, manos. Espero que estejam todos bem. Olha, hoje eu fui impelido a falar um bocadinho sobre a vandalização, o vandalismo, ou como queiram, né? O ato dos nossos irmãos, né? Na manifestação do dia 24, creio, no qual a nossa juventude escalou a estátua de Agostinho Neto no 1º de maio. Bem, primeiro, parabenizar a nossa juventude, né? Segundo, alertar aqui que não é um ato de vandalismo propriamente, porque, na verdade, até onde os tais politólogos tiram exemplos da Europa para tentar justificar muitas vezes certas barbaridades que os governos tirânicos em África cometem, devem se lembrar que na Europa é muito comum manifestantes escalarem estátuas simbólicas que na verdade são a representação de poder e de uma ideia de concepção de Estado na maior parte das vezes. É muito comum, tu vais encontrar na Bélgica, houve uma manifestação no qual os manifestantes escalaram a grande estátua do Leopoldo da Bélgica, o rei tirano que transformou o Congo na maior propriedade privada e que a Bélgica em si deve a prosperidade, o nível de vida, à escravidão que foi perpetrada pelo Leopoldo, o carniceiro do Congo. Então, o que nós temos que pensar é que quando existem revoltas populares, as populações atacam o simbolismo que é criado em torno da ideia do Estado para mandar uma mensagem clara de que o Estado está a falhar completamente. Então isso é muito normal. Mas depois eu fico aqui a pensar, o que é que nós vamos chamar propriamente de vandalismo em África, propriamente em Angola? O que é o vandalismo? Olha, eu não sei se nós podemos chamar de vandalismo um ato que é consequência de outros vandalismos. Porque se nós olharmos para Angola, o vandalismo aqui é o quê? O vandalismo é falta de infraestruturas, estradas esburacadas, no qual o cidadão é obrigado a pagar taxas de circulação. Isso é vandalismo. Vandalismo. Vandalismo são as escolas sem educação, vandalismo são os tribunais sem justiça, vandalismo são os hospitais sem saúde, vandalismo é esse impedimento que existe da juventude angolana prosperar, ser uma decisão política propriamente. Vandalismo é um conjunto de vulnerabilidades que o Estado criou dentro da própria sociedade, que impede a própria sociedade de ter uma vida, né? Dos próprios cidadãos terem uma vida saudável. Vandalismo também é a partidarização das instituições, vandalismo é a mentalidade não militante não ser reconhecida, vandalismo é o reconhecimento da juventude militante em detrimento da própria cidadania. Vandalismo são as péssimas políticas públicas implementadas em Angola nos últimos 15 anos. Vandalismo é o PIN pornograficamente acontece diante dos nossos olhos, o gasto exorbitante das reservas do Estado, daquilo que foi fundo soberano, em projetos que não têm nenhuma viabilidade e não têm impacto na vida do cidadão. Isso é vandalismo. Então nós temos que começar a definir o que é vandalismo, né? E dizer que não houve propriamente um vandalismo no 1º de maio. Porque é preciso que nós tenhamos a capacidade de discernimento. O que houve no 1º de maio é praticamente uma juventude que mostrou uma nova forma de estar em sociedade e de mostrar o descontentamento perante as políticas que têm sido a base do maior genocídio social dos últimos tempos. E de dizer também que não podemos entender como um vandalismo de um símbolo, como é que se diz, que é um símbolo nacional. Agostinho Neto não é um símbolo nacional. Primeiro é que a ideia do herói nacional em Angola não é consensual.
As pessoas precisam de tomar consciência disso. A ideia de herói de Angola não é consensual. Agostinho Neto não reúne consenso. É herói nacional dentro de uma agenda do Partido Comunista Português para a formação do Estado angolano, sob controle das amarras do Partido Comunista Português. Aí é herói nacional. Mas herói nacional para os angolanos não pode ser visto nessa dimensão, uma vez que foram 3 movimentos que se debateram contra o colonialismo português. Foi o MPLA, tu vais encontrar a UNITA, tu vais encontrar a FENELA, que se debateram pelo colonialismo português. Então, a ideia do herói nacional não é consensual no meio dos angolanos. Logo, a estátua de Agostinho Neto é um simbolismo mais político-partidário do que um simbolismo nacional. E se as pessoas não hoje entendem que o próprio MPLA é a razão do sofrimento das massas, é o principal timoneiro desse genocídio social que acontece desde 1975, né? Há mais de 15 anos de paz que nós temos, é praticamente o arquiteto do genocídio social. É normal que as pessoas ataquem os símbolos do próprio MPLA. E nesse caso eu vou chamar a atenção. O que é propriamente dignidade? Nós temos que repensar. Hein? Se a dignidade é algo que se atribui a uma estátua ou ao povo, né? Porque nós vamos olhar para o povo vive uma situação de calamidade e nós estamos preocupados em defender uma estátua de cobre, ou seja, garantir a dignidade de uma estátua de cobre em detrimento da dignidade do próprio cidadão. É preciso que nós comecemos a pensar corretamente no país que se quer, na Angola que se quer para os angolanos. Não é preciso nós desmontarmos essa ideia do símbolo nacional. A estátua de Agostinho Neto não é um símbolo nacional. Em muitos países já se discute a ideia de não se construir símbolos nacionais, ou seja, de não se construir estátuas de políticos, por exemplo. Porquê? Porque uma nação, um país, um Estado, é algo que está para além dos políticos. As cadeiras de poder são espaços de transição. Hoje tu tens Agostinho Neto, hoje tu tens, amanhã tu tens José Eduardo, amanhã tu tens a UNITA, tens a FENA. São espaços de transição. Por isso é que chama-se aqui a atenção, que nós não podemos cair na ideia, para mim é uma falsa ideia, de Agostinho Neto como herói nacional. Isso aqui é um atentado à história. É um atentado à história. E dessa forma é impossível haver a real reconciliação entre os angolanos. Por isso é que a reconciliação entre os angolanos foi transformado num ato político. Um ato político, simplesmente. É preciso que as pessoas pensem, raciocinem. Agostinho Neto não é um herói consensual para os angolanos. A independência angolana foi marcada no mesmo dia 3 vezes, por 3 movimentos que lutaram. Mas aquela que foi proclamada por Agostinho Neto foi tida como oficial, foi reconhecida pelo governo de Portugal, pelo governo do Brasil. Então tu começas a ter aqui uma ideia de como é que os poderes externos trabalharam para efetivar a independência nas mãos do MPLA e afastar as outras propostas nacionalistas do centro de poder de Angola. Isto porquê? Por causa também das divergências políticas. O próprio Jonas Malheiro Savimbi já era um intelectual afinado, que já trazia um discurso negritudista, um discurso profundamente panafricanista, para além de ser nacionalista. Porque uma das formas que nós vamos destacar a figura de Jonas Savimbi é na questão
é na questão nacionalista. Mas ele era negritudista, era panafricanista. E esses tipos de ideologias, naquele tempo, representavam uma ameaça direta ao status quo. Representavam uma ameaça ao status quo. Ninguém queria panafricanistas, governos panafricanistas no poder. E isso vai justificar o assassinato sistemático de várias lideranças panafricanistas ao redor da África. Desde Thomas Sankara, Patrice Lumumba, vamos encontrar também Samora Machel, tu vais encontrar Steve Biko, tu vais encontrar que o panafricanismo era o caminho certo para os africanos. O facto da história ter diversa documentação sobre o aborto e a destruição do panafricanismo enquanto uma ideologia política correta para compreendermos a situação do povo africano no mundo, mostra que o panafricanismo, sem dúvidas, era uma ameaça ao status quo e é ainda a chave para tirar a África da crise que se encontra. A crise económica, a crise cultural, a crise espiritual. São encontros no panafricanismo. Não existe outra construção política, ideológica, filosófica com a dimensão abrangente do panafricanismo, principalmente na questão de olhar para o passado para construir o presente dentro de uma perspectiva africana inclusiva e moderna. E muitas pessoas dizem, né, algumas pessoas, eu converso com muita gente, algumas pessoas dizem que o panafricanismo falhou. Mas como é possível? É como se nós falássemos que a UNITA, por exemplo, falhou. A UNITA não conseguiu fazer nada. A UNITA nunca foi poder em Angola, nunca mostrou o seu potencial na questão da administração do território de Angola. Logo, é injusto nós chamamos a UNITA de fracassada, ou da UNITA não ter capacidade, quando a UNITA nunca governou o país. O mesmo discurso se aplica ao panafricanismo. O panafricanismo nunca foi totalmente efetivado em África. Como é possível as pessoas terem uma consciência de falar que o panafricanismo falhou? O panafricanismo não falhou porque nunca foi totalmente efetivado. Tu tens Júlio Nyerere no Tanzânia, que vai te fazer a desconstrução do próprio capitalismo e vai trazer o socialismo africano numa perspectiva económica baseada naquilo que é a visão económica, uma visão económica africana. Essa é Júlio Nyerere. Tu vais ter um Kwame Nkrumah que vai te trazer uma perspectiva de industrialização do continente, na questão de modernização do próprio continente, para levar a cabo um processo de unificação de todo o continente, para sermos donos do nosso próprio destino. Porque um Kwame Nkrumah, no livro We Need to Unite or We Will Perish, nós precisamos de nos unir ou vamos parecer. Um Kwame Nkrumah já afirmava categoricamente, porque Kwame Nkrumah é um dos pais daquilo que é a União Africana, do continentalismo africano via União Africana. Primeiro foi chamado de OUA, Organização da União Africana. O Kwame Nkrumah já tinha em mente que era necessário a unificação do povo africano dentro de um objetivo comum para se atingir a autonomia africana a todos os níveis. Daí a criação da própria União Africana, da própria organização da União Africana, que hoje é a UA, União Africana. Por quê? Porque é preciso compreendermos que a história do povo africano, as invasões europeias, as invasões islâmicas, elas não foram isoladas, elas foram um ataque coletivo, um ataque bem programado a nível político, a nível estrutural. A África sofre um ataque estrutural, é desestruturada na sua totalidade e não existe futuro para a África sem reconhecimento da unidade.
A unidade africana deve ser o passo primário para se efetivar um plano e uma agenda de desenvolvimento. Por isso é que eles dividiram o continente africano em 1884-85, na Conferência de Berlim, que foi promovida pelo chanceler alemão Otto von Bismarck. A divisão da África, a partilha da África. A África foi dividida dentro daquilo que são as premissas do próprio colonialismo e não dentro daquilo que foram as premissas africanas. Isso nos trouxe graves problemas e hoje em dia, para evitar a união do povo africano, o que é que nós temos? Nós vamos ter aqui códigos territoriais para determinar a influência europeia ainda hoje em África. Tu vais ter a anglofonia, tu vais ter a lusofonia. A anglofonia, que é o espaço controlado política, economicamente e muitas vezes culturalmente pelos ingleses, britânicos. Tu vais ter a lusofonia, que é o espaço onde os portugueses desempenham influência política e económica. Tu vais ter a francofonia, que é o espaço onde os franceses desempenham influência política e económica. Então tu tens o neoberlinismo. O neoberlinismo é praticamente o quê? É uma versão do próprio berlinismo em si, que é a divisão da África. Mas essa nova forma de divisão da África, ela é mais acutilante e mais incisiva. Porque, de certa forma, o colonialismo reuniu condições para que os africanos pensassem que o prosperar do continente depende efetivamente daquilo que são as potências coloniais que estiveram na vanguarda da colonização, escravatura, tráfico humano. Outro ponto interessante para realçar aqui é que a imaturidade política, a estupidez política dos líderes africanos é tremenda em África. Porque nós estamos tão atrelados à agenda globalista que as pessoas desenvolveram a mentalidade, e é claro, muitos dos africanos estudam aí nas escolas coloniais aquilo que é chamado de relações internacionais, que na verdade é uma forma de compreenderem dentro de uma visão limitada aquilo que é a visão do próprio globalismo, né? Na questão de diálogo com a África. Eles entendem numa visão extremamente limitada, que faz-nos pensar na dependência que nós temos e na grande influência que as políticas ocidentais, ou as políticas dos grandes blocos têm sobre a África. E nós somos levados a pensar dessa forma. Por exemplo, muitas lideranças africanas andaram a pensar que o facto de Obama ter sido eleito nos Estados Unidos da América, que isso teria grande impacto em África. Impacto econômico, impacto cultural, impacto político. Mas isso foi falso. Da mesma forma que se pensa sempre que a alteração, nós só pensamos que a alteração e a influência dos movimentos eleitorais nos grandes países, nas grandes superpotências, entre aspas, tem impacto na nossa política, porque nós dependemos da política que eles criaram. Enquanto os africanos não criarem a sua própria política, a sua própria forma de compreender os fenómenos sociais, os fenómenos políticos, vamos continuar a ser o quê? Vamos continuar a ser escravos das agendas políticas e económicas que são traçadas no Ocidente. Hoje em dia os africanos chegaram a pensar que o Trump ia mudar a situação em África porque o Trump ia remover os ditadores da África. Que estupidez é essa? Como é que uma juventude é capaz de pensar dessa forma? A juventude deve se organizar para remover os ditadores africanos do poder. Entendem? A juventude. É preciso nós entendermos que é na juventude que nós forjamos as bases para nós sermos poder.
A juventude deve ser o poder. Os próprios nacionalistas independentistas que libertaram a África, entre aspas, do jugo colonial, eles lutaram durante a sua juventude. E hoje estão velhos e se recusam a sair dos gabinetes de poder e decisão. A juventude não deve esperar que as ONGs lá fora venham para cá para remover os seus ditadores. A juventude deve remover. Porque o que as pessoas até não entendem, até hoje, é como é que se articula o poder colonial e a sua influência messiânica e paternalista em África, principalmente na mentalidade dos jovens. A maior arma que prospera contra as revoluções africanas é a pobreza. O cenário de vulnerabilidade à pobreza que é fabricada em África é a maior arma que o Ocidente usa até contra os próprios africanos. Porquê? Porque os africanos, os jovens africanos, facilmente são seduzidos por ONGs. O que é que são ONGs, organizações não governamentais? São os grupos de interesses, são as células das agendas ocidentais que vêm para dialogar com a sociedade civil dos países que estão a ser oprimidos pelas políticas vigentes. E o que é que eles fazem? Eles seduzem a juventude. Uma juventude pobre é uma juventude facilmente será corrompida. E depois nós temos essas mesmas ONGs a oferecerem o quê? A oferecerem treinamentos, cursos para os jovens para se organizarem contra os poderes instituídos. Mas o que as pessoas não pensam é que nós temos repetido a história o tempo todo. A história em África tem se repetido desde as independências. Eu te explico porque que a história está-se a repetir hoje. E a juventude não... Uma juventude que só compreende direitos humanos, que só compreende política, democracia, todos apelam à democracia, querem democracia, nunca vai entender como é que ela é instrumentalizada. Nunca vai compreender. Toda a gente quer democracia e direitos humanos, mas é através da democracia e dos direitos humanos que entram as agendas aqui dentro, as agendas políticas ocidentais. Porque vocês precisam de entender algo. Para os governos ocidentais, as superpotências ocidentais, um governo ilegítimo em África é aquele que não atende às suas próprias agendas. É um governo ilegítimo. Mas um governo que atende às expectativas econômicas, políticas e às agendas dos países ocidentais é sempre um governo legítimo dentro de uma nação soberana. Por mais que esse mesmo governo oprima o povo africano, por mais que esse governo promova um genocídio social sem precedentes, é sempre o bichinho de pelúcia das políticas e das agendas ocidentais. Por isso é que nós vemos que, por mais que as nossas eleições em África sejam extremamente fraudulentas, que há controle das instituições que deviam trabalhar, né? Há controle das instituições que deviam trabalhar para manter a integridade daquilo que é o processo eleitoral e tal. Essas instituições são penetradas pelos interesses dos partidos no poder que se querem perpetuar no poder. Tu tens aí o caso do Bobi Wine, tens aí o caso do Museveni no Uganda, que é praticamente uma extensão daquilo que eu estou aqui a falar, que é basicamente isso. O controlo da vontade popular através das instituições. Instituições essas que não têm autonomia nenhuma. Mas quem é que vem celebrar as independências africanas? Quem é que vem autenticar as eleições africanas? É a comunidade internacional. Normalmente Portugal, Brasil, as potências que têm interesses em África, independente da questão de manipulação de resultados eleitorais, são aquelas que têm interesse em África. E as pessoas nem sabem disso. Ou seja, as pessoas até sabem, mas a nossa juventude dorme.
A nossa juventude, por causa da pobreza, tem sido sempre instrumentalizada. Tem sido instrumentalizada sem saber que os direitos humanos são uma grande armadilha. Uma armadilha na dimensão de que o ambiente político e social em África é um espaço fértil para ditaduras, é um espaço fértil para a violação de direitos humanos, porque os direitos humanos não têm a prerrogativa cultural. A partir do momento em que as independências africanas foram um ato político e não um ato cultural, automaticamente nós demos entrada ao processo de neocolonialismo. Nós autenticamos o colonialismo quando as independências se transformaram em atos políticos. Quando não houve a descolonização, a ideia de descolonizar, quando eu falo descolonizar, não é simplesmente a expulsão dos portugueses, mas é a descolonização, mas não no âmbito simplesmente físico, mas no âmbito cultural e espiritual. Tu não tiveste aqui a descolonização nesse âmbito, no âmbito cultural. Tu tiras daqui os portugueses, mas tu estás a deixar a ferramenta deles. E o rapper Azagaia nos fala disso numa das músicas. Ele diz: expulsamos o colono, mas não o colonialismo. O que é o colonialismo? O colonialismo é um corpo permeado nas instituições que vai levar o quê? Os valores e as sensibilidades da cultura portuguesa. Esse é o colonialismo em Angola. O colonialismo em Angola é cultural. É a forma como estamos a ser educados para negociarmos com o próprio Ocidente. Para termos o Ocidente como uma maior referência política, cultural e econômica. Isso é o colonialismo. E a forma como nós aprendemos a messianizar a presença dos colonos ateus aqui. A paternalizar. O colono chega uma eurodeputada, Ana Gomes, porque eu vou prender a Isabel, vou prender toda a gente a bater palmas. Porque a gente não sabe qual é o jogo que está por detrás disso tudo. Já notaram que Portugal é o maior beneficiário do dinheiro da corrupção da Angola? Já notaram que a maioria desses nacionalistas, desses senhores que estão aí, que chamam de independentistas, que libertaram Angola e não sei o quê, têm todos dupla nacionalidade. E a segunda nacionalidade é portuguesa. Para onde é que os assimilados escondem o dinheiro que roubam de Angola? Em Portugal. Por causa da intimidade que têm com a cultura portuguesa. Começa na língua. Você chutou os portugueses daqui, mas você deixou o patrimônio cultural congelado na língua deles. Tu tens o Agostinho Neto aí. O que é que eles fizeram para que o Agostinho Neto aceitasse essa ideia de, como é que se diz aí, de português ser a língua oficial? Transformaram Agostinho Neto no poeta maior do que da língua portuguesa. Se o presidente é poeta maior, você acha que vai se abrir espaço para discussão e entronização das nossas línguas nacionais como um projeto político? Vai? Não se vai. Só que as pessoas desconhecem que é através da língua que a cultura se expande. Por isso é que nós cada dia estamos mais portugueses e menos africanos. Por causa da língua. A língua é o canal de expansão da cultura. A língua em si é a cultura. Quanto mais português nós falamos, mais pensamos em português. Quanto mais pensamos em português, mais intimidade nós ganhamos com os códigos de Portugal. Vocês têm que começar a entender isso. E vou-vos dizer algo que é muito importante. A língua influencia a demografia. Ou seja, a demografia é controlada através da língua. Quanto mais povos falarem uma determinada língua, mais poderosa aquela língua e aquela cultura se tornam. Isso as pessoas também não querem entender, ou não querem estabelecer isso. Quanto mais uma língua é falada,
mais poderosa ela se torna e mais a cultura produzida por essa mesma língua se expande. Por isso é que nós pensamos em português. Mas para nós pensarmos em português, isso vai trazer outras tantas condicionantes. O maior condicionamento demográfico é econômico. Por que eu vou te dizer isso? Pois é. Quando tu adotas a cultura portuguesa, tu tens a necessidade de consumir produtos portugueses. A cultura portuguesa, ela vai se estender em todos os âmbitos das nossas vidas. Religião, economia, a política, a nossa forma de ser, de estar e de nos representarmos no mundo. Para um país que foi privado de produzir, com tanta potencialidade que tem, foi privado de produzir por uma decisão política, tu não produzes basicamente nada. Onde é que tu vais buscar os bens de primeira necessidade, aquilo que tu necessitas? Em Portugal. Tens que comer o pão, tens que comer o fiambre, a mortadela, tens que vestir como se fosse um português. Então, essa é a dimensão real do colonialismo. É tu transformar-te numa cópia falhada daquele que é o real português. Os hábitos alimentares, tu não produzes nada da tua alimentação, e aí vem o sequestro da economia. E aí vem porque que Angola funciona como um motor para garantir a prosperidade de Portugal. Primeiro a questão da demografia, a questão cultural. Depois essa questão cultural vai trazer a questão e as consequências econômicas. Quanto mais tu abraçares a cultura portuguesa, mais você consome aquilo que o português produz. Os vinhos que o português produz, as roupas que o português produz, tu tens aqui os medicamentos que o português produz, porque quando tu entras na tua cultura, tu vais saber que tu não precisas de comer pão todos os dias, nem mortandela, nem o fiambre. Tens a tua mandioca, tens a tua quizaca de manhã, porque até a nossa alimentação ela é alterada mediante a cultura que a gente se encontra inserido. E digo-vos mais, esse é o nosso grave problema. É a cultura que nós estamos a viver. Porque até os medicamentos que nós andamos aqui a tomar à torta e dia também vêm de Portugal. Os selos de qualidade para medicamentos não são portugueses. Porque quando tu estás fora da tua cultura, até para tu te curares, tu vais buscar as armas do teu próprio inimigo histórico. Os medicamentos. Dentro da nossa cultura, nós já nos tratávamos a medicina africana. Mas como é que é possível hoje você estar a importar medicamentos de Portugal? E lembrem-se de algo que é muito importante. Quando eles dizem que somos todos humanos, somos todos iguais, não somos. A fisionomia dos africanos, as necessidades biológicas dos africanos são diferentes que dos ocidentais, do povo do gelo. Totalmente diferentes. Eles, quando fazem medicamentos, eles fazem para eles. Eles não fazem medicamentos para nós, porque as nossas necessidades biológicas, a forma que os nossos organismos reagem com determinadas substâncias é diferenciada. Então aí vem o grande holocausto, o grande genocídio químico, biológico que nós estamos a viver. Por quê? Porque estamos fora da nossa cultura, nós não buscamos a cura dentro das nossas culturas, nos nossos processos naturais. Demonizou-se a imagem do quimbanda para se dar espaço à imagem do médico e do enfermeiro. Mas o que é um quimbanda? O que é um quimbandeiro? O que é um curandeiro? O que é um chimbanda? São elementos da nossa cultura que são responsáveis por esse lado. Se a medicina é africana, você aprende na escola que o Hipócrates é o pai da medicina. Enquanto que Hipócritas, ou até chamo de Hipócritas, Hipócrates, recebeu conhecimento da África. Tu tens aqui o povo mais antigo na questão da medicina, está aqui no Congo,
que são os Tuá. Os pigmeus, são chamados de pigmeus erradamente pelos colonizadores. Os Tuá são um povo que dedicou milhares de anos ao conhecimento da natureza, da biodiversidade da natureza, da naturopatia, da farmacopia. São eles que ensinaram o grande mestre Imhotep, que é o pai da medicina, que sistematizou esse conhecimento todo, transformou em documentos. Aprendeu com os Tuá. E os Tuás são quem? São pigmeus aqui do Congo. Tu tens o conhecimento todo em África, mas tu, para te curares, tens que ir na Europa. Os europeus aprendem conosco e transformam o nosso conhecimento em conhecimento europeu. Eu estive em Moçambique e eu fiquei admirado com a quantidade de estrangeiros que vão aprender técnicas de cura aqui em Moçambique. Com as nossas plantas, a nossa diversidade, a nossa fauna é tão diversificada que tem tudo. Eles vêm aprender as novas plantas, como é que eles vão fazer isso, aquilo, e chegam lá fora, recebem prêmios, criam medicamentos que nos vendem. Qual é a maldição da África? Tanta potencialidade, tanta incompetência. Rio Kwanza passa-nos à porta de casa, mas tu não tens águas nas torneiras. Nós temos que pensar na África. Pensem bem na demografia, nos valores da cultura portuguesa que influenciam a cultura do consumo. O consumo é cultura. Vocês entendem, irmãos? Nós precisamos de pensar. Precisamos de pensar, manos. Nós precisamos de pensar na África. A África está perdida. A África está perdida. Se nós não pensarmos África como africanos, nós vamos nos perder. Criaram-nos aqui dicotomias, escolas de pensamento ocidentais. Quem quer pensar política só pensa em Thomas Hobbes, pensa no contrato social de Jean-Jacques Rousseau. As pessoas não pensam. Se antes do europeu chegar aqui, Congo já era uma grande civilização, um grande reino que se estendia desde Angola até Gabão, Camarões, o reino do Congo. Como é que nós regíamos esses reinos? Qual é a documentação antropológica que nós temos que ir buscar aí para nós aprendermos a gerir os nossos próprios estados? Nós não, tudo queremos pensar dentro das lupas do Ocidente. Nós tivemos grandes estrategas militares. Tu tens o Abu Bakr, que foi um grande explorador que chegou na América, cento e tal anos antes do Colombo pisar na América, e eles dizem que o Colombo, Cristóvão Colombo, é que descobriu a América. Tu tens brilhantes estrategas militares em África, tu tens as Amirenas, tens as Aossi, tu tens a Hau Seput, tu tens a Rainha Gingambandi, tu tens aqui cérebros. Tu fazes parte do povo que inventou o conceito de ciência, de civilização no mundo. Mas vê só como é que nós nos encontramos. Perdidos. Quando é que vamos recuperar o nosso poder no mundo? Quando é que os feitos dos nossos ancestrais e dos nossos antepassados vão estar nos nossos manuais de história? Quando é que nós vamos ter escolas iniciáticas aqui em África para nós aprender a pensar e a viver como africanos? As escolas e os modelos escolares estão ultrapassados. Eles obedeceram determinadas circunstâncias. A escola prussiana obedeceu circunstâncias. O processo de escolarização levado a cabo pela Unicef é uma falha para os africanos, porque ela desumaniza os africanos, não nos traz a componente cultural e filosófica africana, numa perspectiva de humanização, de criação de um ser africano. Nós estudamos para parecermos ocidentais, falarmos como ocidentais, vivermos como ocidentais. Para quando é que a África vai se libertar das amarras do colonialismo? Porque as pessoas pensam que o colonialismo é o chicote. O colonialismo não é o chicote, o colonialismo é a epistemologia, é o lusotropicalismo. Isso é o colonialismo.
É o condicionamento mental que nós recebemos através de processos culturais de educação, nas escolas, onde aprendemos a pensar como portugueses. Nós precisamos de pensar a África como africanos. Até hoje tu não consegues registrar o teu filho com os teus nomes ancestrais. Tens que registrar com o nome de piratas, saqueadores, bandidos portugueses que vieram para aqui assaltar o continente. Tens que te chamar Ricardo Batista. Hã? Tu não sabes o que o primeiro Ricardo que pisou aqui andou a fazer. Se era... Porque o colono, quando veio para a África, ele veio para roubar, matar, pilhar e assassinar. Ele não veio fazer outra coisa. Você, quando leva o nome do Batista, do João, do Antônio, tu estás a levar maldições. Nós não nos reconectamos à nossa ancestralidade, que é a nossa fonte de espiritualidade, por causa dessas questões. A primeira iniciação está no nome. O nome tem um significado que vibra com o cosmos. Os nomes têm significados profundos. Eles relatam a história de uma família, os desejos, os anseios de uma família. Eles já vêm como uma benção para a vida das pessoas. E nós como é que estamos? Quem foi o primeiro Antônio? Eu próprio, quem foi o primeiro Isidro? Quem foi o primeiro Fortunato? Estamos com nomes de assassinos, das pessoas que mataram os nossos ancestrais. A primeira iniciação é o nome. Nós precisamos do nome. Precisamos de renomearmos, para nós podermos renomear a nossa realidade. Estamos perdidos. Nós precisamos renomear a nossa própria realidade para estarmos no controle da nossa própria realidade. Os africanos não estão no controle do seu tempo, logo não estão no controle da sua própria realidade. Então tu vens de uma civilização com mais de 32 mil anos, 50 mil anos de civilização, e hoje você só tem 2 mil anos, estás a contar o teu tempo aqui nesse planeta. Tu és o representante da raça mais antiga que já surgiu nesse planeta. Estás a contar a tua história cronológica a partir de 2 mil anos, antes de Cristo, depois de Cristo. Quem é Cristo perante Imhotep? Né? Quem é Cristo perante Imhotep? Quem é Cristo perante os nossos ancestrais? É um mijão. Tanto mais que o próprio cristianismo. É uma religião, a religião mais nova do mundo. Mas é a religião também que mais se expandiu. Por causa da própria expansão. A própria expansão territorial. Essas invasões que os europeus perpetuaram por todo o mundo. Tu vais encontrar na Índia, em África. Isso aí é que vai dar o poder ao cristianismo, porque o cristianismo já surge como uma religião de Estado. E a imposição do cristianismo foi preponderante para se criar as bases dentro das colônias. O aprendizado da própria língua portuguesa, expansão dos valores e da cultura portuguesa, da cultura dos ocidentais, da cultura branca, da cultura caucasiana. É sobre essas coisas que temos que pensar. Entendem? Temos que pensar na África. Não existe outro caminho para os africanos que não seja via panafricanismo. Agora vão nos acusar de vandalismo. Os nossos jovens subiram numa estátua, e são chamados de vândalos. Enquanto que quem vandaliza esse país desde 75 é o próprio MPLA. Quem vandaliza esse país desde 75 é o MPLA. Tu não tens estradas, tu queres viajar para uma outra província, tens que andar em buracos em forma de estrada. Isso não é vandalismo. É o que é? É subir numa estátua. Então nós vamos dar dignidade a uma estátua e vamos negar a dignidade em pessoas de carne e osso. Para dar dignidade numa estátua de cobre, que é um objeto simbólico do partido no poder, porque nem é consensual no meio dos angolanos. Agostinho Neto, herói nacional, não é consensual. O MPLA não lutou sozinho, mas o MPLA foi o grande aliciado do Partido Comunista Português. As pessoas têm que pensar na história. Hoje falamos português por causa do orgulho de assimilado de Agostinho Neto, de transformaram em poeta maior. Poeta maior do que do português.
Foi poeta maior de Kikongo? Não. Foi poeta maior de uma língua africana? Não. De transformar em poeta maior, logo o português se tornou língua oficial. Tem que pensar nas armadilhas que foram postas nesse país. Não foi só o MPLA que lutou. Agostinho Neto não é herói nacional. Existiram aqui 3 movimentos de libertação nacional que se destacaram e que são todos heróis, cometeram os seus erros, cometeram os seus excessos, mas são todos heróis. Se nós quisermos ter aqui heróis, são heróis nacionais. Não é o herói nacional. São heróis nacionais. Yeah. Heróis nacionais. Então nós temos que pensar, vamos pensar a África, vamos todos os dias nos descobrir um pouco mais africanos. É verdade, irmão, Cristo é um mijão. Cristo não é mais velho, não é mais velho que Krishna, não é mais velho que Krishna, não é mais velho que Mitra, não é mais velho que o Eru, né? Não é mais velho que o Eru, então como é que é papoita que as pessoas ficam a seguir a torta e a direita? O Mano Kila Robos perguntou se as eleições no Uganda podem influenciar negativamente as nossas eleições. Olha, irmãos, eu estive hoje a fazer uma análise muito profunda sobre como esses gabinetes de ação psicológica estão a desestruturar a luta contestatária e a dividir os próprios ativistas. É muito profundo isso. As pessoas não querem entender, as pessoas hoje em dia, eu vejo a história se repetir perante os meus olhos. Vejo a história se repetir. Sabem por que Angola entrou em guerra civil? Angola só entrou em guerra civil por uma questão simples. Por causa da questão econômica e dos apoios. E também entende-se que naquela época, né, era comum receber apoios, mas o problema é como é que esses apoios vão influenciar a política africana até nos dias de hoje. FNLA, UNITA, MPLA, todos recebiam, né, recebiam apoio logístico, apoio de armamentos, apoio de material, fardas, recebiam de fora. Numa época em que o mundo estava dividido durante o período da Guerra Fria. Uns recebiam dos americanos, outros recebiam dos russos, estás a entender? Americanos e russos estavam em conflito, transformaram o mundo numa zona de conflito. Mas aqui em África, propriamente Angola, esse conflito vai se agudizar, porque Angola foi o maior palco de Guerra Fria. E, consequentemente, Angola também foi o maior laboratório de experimentação do próprio colonialismo em si. Entendem? Eles andaram a receber muitos apoios dos brancos. E depois, quando a independência chegou, os brancos reclamaram. Fecharam muitos acordos, depois tiveram que cumprir com os acordos. Hoje tu tens o mesmo acontecer no meio da juventude angolana. Muitos ativistas recebem apoio da ONGs, mas as ONGs também vão cobrar. As ONGs têm cada vez mais influência aqui. ONGs como a Open Society trazem aqui agendas, estás a entender? Claro, Valcir Santos, a UNITA foi financiada pela CIA, isso é verdade. ONGs como a Open Society trazem aqui agendas sobre homossexualidade, agenda LGBT, tudo isso são polos de influência social. Os manos ateus não entendem que qualquer fenômeno deve ser analisado dentro da tua própria perspectiva cultural. Quando eles trazem homossexualismo aqui em África, eu nunca vou falar homossexualidade, porque o homossexualismo para mim é uma doença psicopatológica europeia. É doença o homossexualismo. Quando eles trazem o homossexualismo dentro da visão limitada que os europeus têm sobre esse fenômeno.
Eu estou-vos a dizer que o homossexualismo em África já existia, mas nós tínhamos a nossa forma de lidar com esse fenômeno dentro do nosso espectro cultural. Isso é falado pela própria Sobun Fusomé no livro O Espírito da Intimidade. Ela nem fala de homossexuais, fala dos guardiãos. Os guardiãos eram pessoas que tinham atributos espirituais para lidar com essas duas energias. Entende? E essas pessoas não afetavam a visão que se tinha da própria comunidade. Logo, o homossexualismo em África não era visto como uma aberração, uma ameaça, porque a nossa cultura permitia o entendimento desse fenômeno dentro da nossa dimensão espiritual. Agora os europeus te trazem aqui uma norma sexual de envolvimento, trazem-te o homossexualismo dentro de uma norma explicitamente sexocêntrica, ou seja, o sexo é o centro da questão homossexual, de relacionamento. O mesmo nome, homossexual, já te remete ao centro da sexualidade como elemento primordial para definir o comportamento do próprio indivíduo. Homossexualismo não existe em África. Homossexualismo é o quê? É a dicotomia, a limitação do próprio europeu para definir algo. E a prática do homossexualismo é antiga na Europa, na Grécia, em Roma. As orgias. É um povo que veio de uma desordem espiritual tremenda. Uma desordem espiritual tremenda. As orgias, o sexo em grupo, a pedofilia, todas essas formas que causam desequilíbrio espiritual. E são uma forma antidatura de relacionamento. Eram professadas pelos europeus. Logo é normal que essas pessoas tivessem criado o homossexualismo. Tu vês homossexual, há uma centralização e uma agudização da ideia de sexo para determinar o comportamento do indivíduo. E hoje o homossexualismo é uma extensão disso. Porque os homossexuais hoje se comportam como pessoas simplesmente viradas ao sexo. Tu estás nas ruas, eles só querem saber de sexo. Têm o próprio comportamento condicionado às práticas sexuais. E o sexo em África é algo divino, é algo de extremo respeito. Tu vais ter pessoas que só se condicionadas a manter relacionamentos via sexo. Homossexuais são praticamente isso. Tem uma narrativa explicitamente sexocêntrica. E eles trazem essas agendas em África para quê? Para desestruturar cada vez mais as sociedades africanas. O que é que LGBT tem? Tu tens que entender até que o nome LGBTQ. O que é o LGBTQ? O LGBTQ apenas é uma componente política para lidar com esse assunto, mas dentro da perspectiva cultural ocidental. O LGBT não foi feito para lidar com esse fenômeno dentro da perspectiva cultural dos povos. Por isso é que eles expandem isso, porque isso visa desestruturar cada vez mais as próprias sociedades. O LGBT visa a desestruturação das famílias africanas em África, conforme o mestre Filipe Vidal nos alerta e nos fala muito bem quase sempre. A África, a maior instituição africana, sempre foi a família. Os LGBT, os homossexuais, tudo isso dentro das concepções culturais europeias são sob desestruturação, destruição contínua. Eles só conseguem implementar aqui agendas tipo liberalismo, neoliberalismo, o consumismo, criando essas classes de pessoas, criando transexuais que vão abrir um novo mercado de consumo, os transexuais. Os homossexuais também abrem mercados de consumo. As lésbicas abrem mercados de consumo. Os homossexuais abrem mercados de consumo. Os transexuais abrem mercados de consumo. Tu estás a falar de quê? Tudo isso, na verdade, é capitalismo. É criar pessoas para consumirem produtos específicos. E, principalmente, manter o controle ideológico dessas pessoas por via das instituições políticas, como o LGBTQ. É uma instituição política para tratar de um assunto específico. Da mesma forma que tu tens
um Black Lives Matter para tratar como uma instituição política para tratar de problemas relacionados com o racismo. Mas nós precisamos de pensar quem é que está por detrás dessas instituições. Não é só como essas instituições atuam, mas quem está por detrás. E sempre que tu vais por trás dessas instituições, tu encontras o homem branco lá a exercer o poder. Tu tens o George Soros, o metacapitalista branco, apoiante de quê? Do aborto. Tu tens aqui uma série de agendas, como LGBT, homossexual. Tu tens uma série de agendas que são controladas politicamente por instituições criadas por homens brancos para desestruturar, destruir e tornar as sociedades africanas maleáveis a agendas capitalistas. A falsa liberdade que é vendida aos africanos, os próprios direitos humanos, todos os nossos direitos devem ser respaldados na nossa cultura. A nossa cultura é que tem que ser o elemento que determina os nossos direitos. Então, nós somos reféns de várias armadilhas e nós não notamos a sociedade que nós estamos a construir com esse excesso de liberalismo. Porque nós abraçamos toda a ideia, basta que seja ocidental. Basta que seja ocidental, é logo abraçada no meio dos africanos. E eles estão a nos destruir nas ONGs porque nós acreditamos que as ONGs vêm para nos salvar. E o outro problema é que o preto africano ganhou um síndrome do Messias branco. Ou seja, o preto africano está sempre a pensar na figura paternalista ocidental como um Messias que vai vir nos salvar de todos os nossos problemas. Quando os próprios caucasianos, os próprios europeus, são a causa primária dos nossos problemas, através da destruição das nossas culturas, subjugação dos nossos povos. Por que as pessoas não pensam nisso? Porque quando nós falamos sobre essas ferramentas, as pessoas nos chamam de racistas. E eu fico muito contente quando me chamam de racista, até porque mais de 90% das pessoas nem sabem o que é racismo. Até os próprios brancos que se beneficiam do próprio racismo nem sabem o que é racismo. Nem conseguem compreender a dimensão econômica e a dimensão política do próprio racismo. E nós também pensamos que racismo é chamar o fulano de branco e não sei o que. Não, irmãos. O racismo é uma estrutura de poder, é uma estrutura de sobrevivência para pessoas brancas que vai conservar todo um legado que se origina na escravidão e no colonialismo. Todo um legado político e social é conservado dentro do racismo. O racismo é uma estrutura de poder para privilegiar pessoas brancas. E é uma estrutura que vai permitir criar uma hierarquia através da pigmentocracia, ou seja, as pessoas que mais se aproximam da cor branca têm mais privilégios em sociedades africanas que são maioritariamente negras, melaninadas. Nós precisamos de pensar com urgência. Nós precisamos de pensar com urgência. As pessoas quando notam que o Isidro está a falar, dizem que o Isidro é racista, o Isidro não sabe. Não, manos, eu sei muito bem o que eu falo. O nosso povo não se liberta porque o nosso povo não quer. Porque o nosso povo tem medo da verdade. O nosso povo aprendeu a amar as mentiras que os brancos trouxeram em África. Esse é o nosso grande problema. A incapacidade que nós temos para nos afastarmos das mentiras brancas e criarmos a nossa própria dimensão de realidade, dimensão de verdade e irmos atrás daquilo que é nosso, culturalmente nos identifica. É o amor. O amor pelo Cristo, o amor pelos eurodeputados que vêm aqui nos aldrabar para poderem abocanhar as fortunas que saem de Angola. Eu vou vos dizer algo. Às vezes vai parecer um bocadinho chocante, é sempre chocante sempre que eu digo isso. Os portugueses não são nossos irmãos. Yeah? Apaguem das vossas memórias a narrativa do povo irmão. Não existe povo irmão aqui. Portugal não é povo irmão de Angola. Só esses assimilados que estão nos nossos gabinetes de poder e decisão, esses senhores matungos que não estudaram, que não sabem nada, é que têm essa narrativa e tentam impingir no povo a narrativa do povo irmão, unidos pela história. Qual é a história que nós partilhamos com Portugal? Vocês sabem o que é história, sabem o que é sabem a dimensão daquilo que é história. Sabem a dimensão daquilo que é história. Sabem o que é história? A história é a bússola moral de um povo. Professor John Henry Clarke.
nos exorta e nos diz que a bússola é o guia moral de um povo, é o guia moral das revoluções. A história é o tempo, e o tempo é o maior aliado dos povos. Nós, os africanos, somos sobre tempo. A história não é passado simplesmente. A história não está no museu. Yeah? A história tem uma dimensão maternal para com os povos. A história tem uma dimensão maternal para com os povos. É sobre isso que nós devemos pensar. Yeah. Eu acho que eu já falei muito, meus irmãos, eu não sei. Não sei como é que é. Yeah. Eu não sei como é que eu vos vou falar. Mas é para o meu muito bom dia a todos. Mas eu vou vos falar, estudem a história, mas a história é muito importante. A história é que centraliza o indivíduo na sua própria narrativa. A história é o elemento central para nós termos a nossa própria noção de realidade. A história é o elemento que estrutura o nosso raciocínio e o nosso pensamento crítico e autocrítico. De pensar como um todo, como um grande grupo. Então nós temos que começar a pensar nas coisas. Temos que pensar na história, temos que pensar em nós, no nosso povo. A cultura é o elemento primordial de produção de tudo. Mas vou explicar algo aqui rápido. Primeiro tu tens a espiritualidade. A espiritualidade vai originar a língua. Por quê? Porque da espiritualidade nasce a necessidade dos povos se agruparem e falarem, ou criarem se unirem, se agruparem para criarem uma consciência coletiva. Isso vem da espiritualidade. E isso é atingido através da língua. A capacidade de comunicação é a capacidade de comunicação dos povos que vai permitir eles se unirem em prol de um objetivo comum. Vamos construir a nossa civilização, a nossa comunidade, a nossa sociedade, whatever. Depois tu tens a cultura. A cultura é resultado da comunicação. Quando o indivíduo registra uma experiência que tem mesmo de forma individual e transmite para um grande grupo, e quando aquele grupo põe aquilo em prática, aquilo já é cultura. A cultura é a organização de um conjunto de elementos que são professados por um determinado grupo, num determinado espaço, numa determinada região. Isso é cultura. A forma como se vestem, a forma como falam, a língua, as suas próprias tradições, os seus rituais. Isso aí é a cultura. Yeah? Da cultura nasce o quê? Nasce tudo. Nasce a política, vem da cultura. Porque eu tenho uma amiga, a Miriam Faria, que ela tem uma frase muito acutilante que ela usa quase sempre. Ela diz que ela é jurista e ela diz que o direito emana do costume dos povos. Ou seja, ela admite que a fonte natural do direito são os costumes dos povos, é que devem ser a fonte primordial do direito. E eu concordo com ela em diversos aspectos. Então, se tu tens o direito a emanar do costume, da cultura, das tradições, a política também vai vir daí. Porque um povo que cria o seu próprio acervo filosófico, que filosofa sobre as diferentes dimensões da realidade, ela automaticamente está a criar política. Um griote é um guardião da consciência coletiva, porque ele vai reunir experiências e vai contar em forma de literatura cantada. Tu tens o griote, tens o soba, tu tens os zonjangos, que foram os primeiros parlamentos políticos, porque é lá onde as pessoas vão sentar para conduzir ideias, trocar ideias. Os zonjangos são os primeiros parlamentos políticos.
onde vai acontecer um Mwanza, que é a troca de experiências entre mais velhos, ou seja, a troca de experiência entre gerações, passagens de testemunho, tu vais encontrar no Mwanza, que é um ritual muito presente nas culturas africanas, trocando apenas de nome mediante a região e a língua que é falada e a cultura que é professada por determinado povo. Então é isso. A tua liberdade de pensar está dentro da tua cultura. E a cultura vai originar tudo. A língua vai dar capacidade de nomear fenômenos, rituais, nomear realidades. Por isso é que a língua é essencial. A língua é o ponto primordial da espiritualidade. Um povo forte espiritualmente é o povo que fala a sua própria língua. Então nós temos que pensar nisso. Retornar às nossas línguas. Unir os povos que se encontram nesse território. Criar uma convergência entre esses povos. E criar uma língua de unidade nacional. Baseada na convergência de todas as línguas que nós temos. Criar uma única língua. E manter as outras línguas. Mas todo o povo tem que ter a capacidade de aprender uma língua que nós vamos definir como sendo nacional. Está a entender? Porque nacional vem de nação. Quando nós formos realmente uma nação, nós podemos criar uma língua, fruto do estudo das diferentes línguas que nós temos, criar uma língua oficial, para nos comunicarmos todos. Mas dentro das nossas regiões, cada um pode falar a sua língua. Mas quando eu, como estrangeiro, chego numa zona, né, lá no leste, ou no que eu vou falar a língua de unidade nacional. E posso aprender, claro, a língua local, sem problemas nenhums. Mas é isso que nós precisamos, uma língua nossa que compreenda os nossos fenômenos antropológicos, passado, presente, para nós construirmos um futuro. Então é mais ou menos por aí, meus irmãos. Vamos pensar a África. Nós estamos sempre à procura de soluções ocidentais para os nossos problemas, até problemas culturais. O resultado, temos uma sociedade enfraquecida, uma sociedade que se afunda, uma sociedade que não encontra direção, uma sociedade que não consegue pensar sem se apoiar nas muletas ocidentais. Vamos falando, meus irmãos, vamos falando. Eugênio Coelho Gênio, profundo como sempre. Foste, velho, Isidro Fortunado. Fire burned in the Babylon. Yeah, fire burn, my nigga, fire burn. Scaper, Moures Menezes, supremacia branca continua devido ao racismo. Perfeito, irmão. Cultura é liberdade de pensamento. Quendalo, Solo, Newton, Setas. Nigga! Scaper Moraes fala que Swahili devia ser a língua que todos os africanos deviam saber. Perfeito, concordo também. Devíamos adotar o Swahili. Perfeito, mano, perfeito. Manos, agora, se puderem, partilhem o vídeo, né? Partilhem esse live o máximo que vocês puderem. Que eu estou aqui numa conta porque fecharam as outras duas contas principais, então estou nessa aqui. E pronto, vamos falando. Aqui tem o mano Killa Robles, me perguntou se as eleições no Uganda devem influenciar negativamente as nossas eleições em 2022. Killa Robles. Gaddafi falou algo que é muito importante. Um dos grandes problemas em África é a cultura dos partidos. A cultura dos partidos é um grave problema africano. E é claro que as eleições do Uganda vão influenciar negativamente as eleições de 2022. Por quê? Porque os ditadores em África funcionam como tecnologias de vasos comunicantes. Eles comunicam entre si para a manutenção do próprio poder e do status. Então é bem possível que haja essa comunicação, né? Que haja esse efeito negativo, esse impacto negativo das eleições no Uganda sobre as eleições angolanas em 2022. E dizer que nada pode ser tão bem quando tu tens aquilo que eles chamam de gabinete de ação psicológica, que é coordenado pelo aquele jovem aí que se meteu aí naquela cena dos milhões e tal, Norberto Garcia.
que praticamente as pessoas não notaram que a sociedade civil se transformou na maior pedra no sapato do MPLA. E o Gabinete de Ação Psicológica teve como finalidade isso mesmo, desestruturar novamente a sociedade civil e está a conseguir. Tem tido uma performance invejável no meio dos grupos, né, do tipo movimento revolucionário e outras. A ideia é mesmo essa, é criar movimentações psicológicas que influenciem comportamentos e ações, que fazem com que as pessoas tomem posições públicas e se fragmentem, aumentando propriamente a descrença popular nos movimentos e propriamente a confiança. Faz com que esses grupos todos começam a perder a credibilidade. Isso aí é uma estratégia muito bem conseguida, muito bem arquitetada. Tem que se bater palmas ao Norberto Garcia, porque desde que começou a brincadeira da CNJ ano passado a aliciar o movimento revolucionário com as casas, via CNJ, que no fundo é uma instituição juvenil do MPLA, né? Que o MPLA usa para dialogar com a sociedade civil, conseguiu os grandes feitos, conseguiu meter os casas no meio dos revolucionários. É como se diz aí, o Hitler tinha uma passagem que ele dizia que você atira, os ratos podem estar todos unidos, mas se você atira migalhas no meio dos ratos, os ratos vão lutar para cada um conseguir a sua migalha. Então, essa aqui é a grande ciência de dividir para melhor reinar, que está a ser bem aplicada pelo Gabinete de Ação Psicológica. Jogaram umas casitas no meio dos revolucionários, houve muitas contestações. Depois, em pleno 2000, nos finais de 2020, tornaram público, né, essas casas, e esse ano 2022 já entramos com uma guerra, né? Uma guerra que se vive a nível das redes sociais e de outros espaços, de revus contra revus, né? Depois tu tens o aparecimento, aquela reunião que houve com o Presidente da República, que algumas pessoas foram atender o Presidente da República em nome do movimento todo. Isso também criou outras contestações. Todos esses elementos, na verdade, vão servir para ir desorganizando e desestruturando os grupos, mesmo que não havia uma organização que as apresentasse como uma organização, mas vai criando o quê? Vai desestruturando o vínculo de compromisso íntimo, ou seja, aquilo que a gente chama de amizade. Então vai se criando essa desestruturação e está a ser bem feito. Não podemos tirar mérito do Norberto Garcia, está a trabalhar bem, está a conseguir separar. Hoje tu tens, por exemplo, opiniões divididas, né? Tu tens o Mbanza Anza, né? De um lado, pessoas que aceitam Mbanza, as pessoas que não aceitam, as pessoas que vêm como um traidor, as pessoas que vêm como alguém que está a trilhar um caminho invejável. Há uma promoção da imagem do Mbanza Anza, jornais, programas televisivos, mas tudo isso é profundamente estratégico. É para criar essas cisões. Por quê? Porque há opiniões divididas sobre a imagem do Mbanza. Quanto mais eles elevarem a imagem do Mbanza, mais eles vão aumentar o abismo e as fricções entre as pessoas que se revêem no Mbanza e as que não se revêem. Então, num momento decisivo como 2021, que é o ano pré-eleitoral, desestruturar a sociedade civil, tirar a credibilidade dos movimentos contestatários do cidadão comum, é um golpe realmente que vale a pena, porque essas pessoas vão estar ocupadas a se degladiar entre elas e não vão poder se focar no objetivo principal, que é a remoção do MPLA do poder depois de 45 anos, né? Há necessidade de alternância, há uma urgência, a remoção do MPLA deve ser urgente, porque todos os dias o MPLA mostra que não tem como, né? não tem como satisfazer as expectativas do cidadão comum, que não tem sido capaz de produzir uma resposta correta aos fenômenos sociais, políticos que acontecem. Então, nesse momento, o MPLA começa a ganhar vantagem através da desestruturação dos movimentos sociais contestatários, da cidadania em si, e principalmente plantando a desconfiança no meio daqueles que votam, naqueles que têm capacidade de eleger, entendes? Então esse é o grande golpe, né, do Gabinete de Ação Psicológica. Começou com o Gabinete de Cidadania do MPLA,
que muitas vezes chamava jovens para fazerem alguns pronunciamentos, muitos pronunciamentos até incendiários contra a oposição. Oferecia aí durante a pandemia comida e dinheiro a determinados jovens, né, que são muitos e estão muito identificados também, que estão lá sentados no gabinete de cidadania para receber os dinheiros, estão todos identificados, é verdade, são muitos. E são pessoas que têm capacidade de influenciar a própria sociedade. É só para nós vermos como é que começou o jogo. Começa no gabinete de cidadania, depois passa por ação psicológica, que é uma operação mais alargada. É uma operação mais alargada que tem mais impacto. E está a ter impacto até agora. Tá bom. Yeah. Manos, eu vou vos deixar. Tenho algumas coisas para fazer. Vou mandar um abraço forte a todos, manos, as pessoas que acreditam no trabalho que eu faço, né? Porque para mim dá muito prazer falar sobre cultura, falar sobre o nosso povo, falar sobre nós, porque o nosso povo é muito importante. E as pessoas precisam começar a compreender cada vez mais que só uma revolução cultural a nível continental pode tirar a África da condição em que ela se encontra. E muitos até aproveitam-se da ideia de, quando falamos de revolução cultural, querem olhar logo para a revolução chinesa, né? Antes da revolução chinesa, antes da revolução cultural chinesa, temos a revolução chinesa, né? E muitos querem fazer essa comparação que houve muitas mortes durante a revolução chinesa e não sei o que, não. Nós, quando falamos de revolução cultural, nossa revolução deve ser conduzida por um paradigma africano, um paradigma panafricanista. Isso aqui não quer dizer que vai ser como a Revolução Chinesa, que houve um elevado número de mortes. Não é sobre isso. A nossa revolução vai se reger pelos nossos próprios paradigmas culturais acima de tudo. E essa aqui é que deve ser a grande revolução dos africanos, para poderem se determinar economicamente, politicamente e, acima de tudo, culturalmente. Da cultura tem as bases espirituais e tem todo um conjunto de elementos para fortificar o nosso povo, unir dentro de uma perspectiva de coesão. E aí o nosso povo passar a pensar de forma única, para poder se criar uma agenda de desenvolvimento e se atingir o real nacionalismo africano. Porque quando nós nos unirmos dentro do prisma da revolução cultural, nós vamos atingir o que? A autodeterminação. Depois da própria autodeterminação é que vamos atingir o nacionalismo africano. Estás a entender? Olhar a África como uma grande nação e com várias nações. O grande nacionalismo africano. Dentro do nacionalismo africano, a proposta que eu trago, a proposta econômica, é o socialismo africano. Entendes? Nós temos essa dicotomia ainda de falar socialismo e tal, mas pronto, é o socialismo africano. Panafricanismo na questão política, afrocentricidade na questão cultural e o socialismo africano na questão econômica. É assim que a África deve se ver. Deve surgir as escolas culturais, as escolas iniciáticas, como a Ankyo, né, que já existe. As escolas iniciáticas devem voltar para a humanização do indivíduo e estabelecimento de uma agenda cultural onde o indivíduo é o centro da sua própria narrativa de progresso, quer seja individual ou coletiva. Então, é isso que eu vos trago, é isso que eu vos falo, é isso que eu tenho vos falado quase sempre. Existe a necessidade de pensarmos como africanos, só como africanos. Não tem outro caminho para a África que não passe pelo pensar. Eu vos digo sempre que o pensar é muito importante. Por tudo que tu vês construído à nossa volta, a base embrionária foi o pensamento. Colonialismo é pensamento, racismo é pensamento. O racismo é a ação do pensamento, ou seja, primariamente, a ideia de raça vai ser preponderante para a criação do racismo. Mas o racismo é o exercer dessa ideia de raça. Então, primeiro, a ideia de raça foi um pensamento que foi estruturado para se converter na prática do racismo. Então pensem, tudo vem do pensamento. Se nós organizarmos os nossos pensamentos,
dentro da nossa visão cultural, olhamos sempre para a nossa experiência ancestral como guia moral para determinarmos o nosso próprio pensamento, então aí, quando nós começamos a pensar como africanos, nós vamos nos desenvolver como africanos. Porque é impossível você estar aqui em África e pensar como português lá fora. Tu não vais a sítio nenhum. Tu vais ser sempre uma cópia. Tu vais ser sempre uma amostra defeituosa daquilo que é o português. Se o português anda todo fodido aí em Portugal, imagina você em África. Por que você nasce original e queres morrer como uma cópia de uma coisa qualquer? Nunca saberemos. Meu amigo Paulo Cândido pergunta como funcionaria o socialismo africano economicamente falando. Primariamente, nós temos que entender qual é a definição de economia. Economia. Eco vem de ecossistema. E a anomia é a capacidade que nós vamos ter de dialogar, de lidar com as diferentes sensibilidades do próprio ecossistema para produzirmos a nossa própria riqueza. É importante dizer que a economia, ela é a capacidade de gerência racional dos recursos sem afetar negativamente toda uma cadeia de eventos que compõem o ecossistema. Tu tens o ecossistema onde tu vais encontrar as pedras ornamentais, vais encontrar os animais, vais encontrar os recursos, vais encontrar o petróleo. Isso aí é a natureza. E o ecossistema é a força que vai interligar todos esses elementos para eles funcionarem de forma harmônica sem haver uma destabilização. Por exemplo, tu tens o leão que come uma pacaça. O leão não pode comer todos os dias. O leão pratica a economia. Ele vai comer quando tiver fome. Os restos dos animais também. O rio passa num determinado sítio, né? Tem um tempo que muitos peixes vão passar por aquele lado e os ursos vão lá para comer o peixe. Estás a entender? A chita não come gazela todos os dias. Ou seja, há uma organização a nível do ecossistema que permite não haver desequilíbrio no ecossistema como um todo. É isso que a malta tem que pensar. Então, a economia africana é baseada na premissa primária de conservação do próprio ecossistema. Ou seja, nós vamos tirar daí o necessário para produzirmos riqueza, para produzirmos a nossa civilização, mas evitar o desequilíbrio do sistema. O que nós temos hoje em dia, tipo o capitalismo, é um sistema econômico infuncional. Por quê? Porque ele se baseia naquilo que é a desestruturação do ecossistema. As pescas de arrasto, por exemplo, para tirar peixe do mar. Estás a entender? Tu não estás a pescar simplesmente para alimentar uma comunidade, mas para vender para outros povos. Essas são as tais economias de mercado, que são baseadas na desestruturação. Tu vais derrubar uma floresta completa porque tu queres fazer carteiras para vender. Não só para fazer casas para a tua comunidade, mas para fazer mobílias para vender para outros povos. E tudo que você produz e manda para outros povos é a tua cultura que você está a enviar para outros povos. Isso tem dois lados. A árvore só assim é matéria-prima, mas depois de transformada, ela vai admitir um formato de acordo com a cultura que lhe molda. Tu tens a nossa madeira, nós podemos fazer o nosso pensador Samanhonga, podes fazer um septruanque, ele vai sempre obedecer um padrão cultural. E quando aquilo ir para um outro povo, vai estar a representar a nossa cultura. Então, o que eu digo é que o capitalismo é um sistema infuncional por causa disso. O comunismo ele é infuncional porque ele delega todos os poderes ao Estado. O Estado passa a ter um papel paternal na vida dos povos. Entendes? Esse aí é o comunismo. Só que o comunismo, dentro da visão, é assim, o comunismo não. Eu digo que o comunismo em África precisa de uma visão panafricanista, principalmente. Porque comunismo vem da comunidade, né? E a África sempre se regeu pelas comunidades. Mas o problema do comunismo é que o Estado é transformado dentro de uma perspectiva de poder. Ou seja, dá-se um estatuto ou edifica-se o Estado. O comunismo é a edificação do Estado.
O Estado é que decide quem vive, quem morre, o Estado é que faz isso, é que faz aquilo. Há uma deidificação do próprio Estado em si. E essa visão do comunismo, ela só compreende o contexto caucasiano. Por causa do quê? Da consciência refratária que os próprios caucasianos ou o povo branco tem de unidade e vai ser também o local onde eles vão tomar consciência, ou seja, a psicologia do homem branco, a psicologia caucasiana, ela tem elementos refratários que vão ser a base do comportamento e da psicologia do povo branco. E quando eles levam isso para dentro de um sistema e organizam em forma de comunismo, essa consciência também está aí dentro. E essa consciência vai produzir o quê? A opressão sistemática, porque o comunismo tem essa estrutura de opressão e de produzir uma ilusão. O comunismo é um sistema repressivo por causa disso. Mas não perde para o próprio capitalismo, que depende do consumismo, para ele ter uma mobilidade e uma dinâmica econômica. Então, ambos os sistemas tendem a alienar as pessoas para cumprirem as suas próprias agendas ou para ganharem as suas próprias dinâmicas e os seus formatos. A liberdade que tem negada no comunismo é a mesma que tem negada dentro do capitalismo, mas dentro de diferentes percepções. As percepções são balanceadas porque vendem-se ideias. O comunismo vai atuar na base do Estado, e o próprio capitalismo ele vai atuar dentro de uma ilusão de liberdade, mas uma liberdade que é criada através do fluxo de informação que é disponível para as pessoas, que induz de uma forma ou outra as pessoas a uma ditadura de consumo. Entende? Há uma ditadura aí, mas as pessoas pensam que é liberdade de escolha, porque as pessoas estão muito atentas nisso. Livre-arbítrio, não, livre-arbítrio, eu é que sei, eu que escolho. O próprio comunismo, o próprio capitalismo pode te dar a liberdade de escolha para você escolher entre um cocô branco e um cocô castanho. Pode falar, tá, que escolhe, esse cocô é de baunilha e esse aqui é de chocolate. Você vai escolher um deles, mas na mesma você vai estar a consumir cocô. Mas você foi manipulado porque você teve a ilusão de liberdade de escolha. Essa aqui é a principal diferença entre o comunismo e o capitalismo. O comunismo, ele vai centralizar, ele vai edificar o Estado e vai oprimir em nome do Estado. E as pessoas vão viver de acordo com a agenda que o Estado determina. Estás a entender? Ele não cria uma noção de liberdade. E ele deixa isso patente. Mas o capitalismo, ele pega essa fragilidade, ele explora essa fragilidade do próprio comunismo e ele dá uma liberdade, mas no qual o Estado tem controle sobre essa liberdade. Ou seja, o Estado é que vai ser o maior promotor dessas liberdades, mas tendo em vista o controle efetivo dessas liberdades através da ilusão de livre-arbítrio e de escolha. Esse é o sistema capitalista. Agora, em África tu vais ter o quê? O socialismo africano. Ou panafricanismo. Panafricanismo significa que nós vamos ter que pensar como africanos. E a princípio muita gente tem a tendência de confundir o próprio panafricanismo com o comunismo ou com o próprio socialismo. Por quê? Porque o panafricanismo traz uma ruptura contra o sistema capitalista, e tudo que o sistema capitalista entende como ruptura ao sistema, ele rotula como sendo comunismo. Por que muitas lideranças africanas se revelam no comunismo? Por quê? Porque o comunismo ele trazia um discurso de ruptura contra o próprio colonialismo. E quando tu olhas para o capitalismo, quando tu olhas para o colonialismo, né? O colonialismo é um sistema capitalista. Os primeiros capitalistas foram os traficantes de escravos. Então tu tiras alguém da sua própria terra, das terras, levas na tua terra, para ele trabalhar por várias gerações, a preço de banana ou a custo zero. Isso é capitalismo. E esse diálogo vem dentro da própria estrutura de atuação do próprio capitalismo, ou seja, é o maximizar o lucro e minimizar os gastos. Ou seja, tu vais ter pessoas a trabalharem, a serem roubadas da África, levadas para a Europa, para as Américas,
para as ilhas dos Caribes e tal, para trabalharem a custo zero, para construírem civilizações por várias gerações. Isso é capitalismo. O tráfico transatlântico de escravos é capitalismo. Então, as lutas pelas independências trouxeram sempre a narrativa de quebrar esse fluxo, quebrar, estancar esse paradigma. Logo, a maior parte dos líderes africanos foram assassinados em África com uma legitimidade de serem comunistas, porque na altura em que nas independências africanas foi também a altura da Guerra Fria, em que os polos antagônicos discutiam a supremacia global. E a África foi um dos locais que foi um palco de Guerra Fria entre os dois poderes estabelecidos, que era o capitalismo e o comunismo do outro lado, o socialismo. Olha, a União Africana é uma farsa. A União Africana tu imaginas, por exemplo, uma instituição da dimensão da União Africana foi construída por chineses. Tu sabes que os chineses têm quê? Têm interesse em África. Os chineses têm interesse em África, então eles vão te construir a maior instituição para a regulação da vida política e econômica do continente a custo zero, e os dirigentes africanos aceitaram. Atualmente, a União Africana é a porta de entrada das agendas chinesas em África. Das agendas chinesas. A União Africana nem tem legitimidade. A União Africana é um fantoche na mão do sistema globalista mundial. A União Africana é inimiga dos africanos. Da mesma forma que a OU, a primeira houve a OU, a Organização da União Africana, que foi fundada por várias lideranças africanas, nacionalistas, independentistas, comprometidas com a África. Mas foi logo sabotada a priori. A OU foi sabotada, a União Africana foi sabotada. Se transformaram em quê? Em marionetas de agendas externas à realidade africana. As pessoas não devem pensar na União Africana como uma solução para os problemas africanos, mas como um projeto de poder euroasiático. É isso que a União Africana representa. Da mesma forma que a SADC, CDAO, esses grupinhos que vão aparecendo aí, são grupos, são projetos de poder que têm uma visão externa, não representam os interesses africanos. Eu espero que um dia os líderes africanos acordem para a realidade, porque está duro. Muitos de nós vão morrer sem ver os frutos dessa luta. A própria juventude está muito entorpecida. Tu não tens uma juventude nacionalista, uma juventude que quer lutar pelos seus próprios desígnios, que quer fazer... tu não tens isso aqui. Tu tens a juventude, só quer se agarrar nos partidos. A juventude não quer parar para lutar. A juventude não quer criar os seus próprios códigos de ética. Mas se bem que já temos jovens africanos a lutarem. Tu vais encontrar Julius Malema na África do Sul, Bobi Wine no Uganda, Kemi Seba nos Camarões, na África francófona. São jovens africanos que estão a lutar pela autonomia do continente. Essas pessoas precisam de ser respeitadas e salvaguardadas por toda a juventude africana. Mas nós não estamos a dar a oportunidade a essas pessoas para pensar em África. Estamos. Queremos continuar agarrados às barbas desses velhos gananciosos, ladrões, ditadores, só que o único projeto de vida que tem é a perpetuação dentro dos gabinetes de poder e decisão em África. Não tem um real plano para com o povo africano. Ai, ai, meus irmãos. Pronto. Já passei aqui 1 hora e 36 minutos
aqui a falar com vocês. Yeah.